Deus seja louvado. Amém. 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 Irmãos, Glória a vamos Deus. ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, a palavra de Deus, irmãos, que vai ser a leitura da Bíblia, no livro de Lucas, livro de Lucas, no capítulo 4, e agora nós vamos ler ali do versículo 14, a pregação ali em Nazaré. Jesus faz a pregação, né? Ele volta para a cidade aonde ele foi criado. Então está no livro de Lucas, no capítulo 4, e o versículo 14 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras de derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todo era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E eles lhe disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume de um monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Vamos ler até aqui, tá bem? Glória a Deus. Amém, né, meu Senhor? Querida Irmandade, nós vemos aqui que, após o Espírito Santo ter levado o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado por Satanás, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, ele venceu o nosso adversário, né? A sua tentação, ele venceu, glória a Deus. E depois, irmãos, Jesus, ele volta para a Galiléia, como nós estamos lendo aqui, já no versículo 14. Olha, observa que pelo poder do Espírito, que é o Espírito Santo, letra maiúscula, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras. Então, vemos aqui, irmãos, que o Espírito Santo, depois do batismo de Jesus, que ele recebeu o Espírito Santo ali,
glória ao nome do Senhor, nós vemos que esse poder do Espírito, ele leva o Senhor Jesus até a Galileia, e porquanto Cristo já teve aquele combate da tentação com o diabo, né, que lançou contra o nosso Senhor, então, nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo está presente na vida do Senhor Jesus, porque está dizendo que foi o Espírito Santo que agora leva ele ali para a Galileia, porque o Senhor Jesus iria ensinar nas suas sinagogas, né? E por toda a Galileia. E ali, irmãos, o povo aceitou o anúncio que o Senhor Jesus estava falando do reino de Deus. Nós podemos ver aqui, né, que a fama dele correu por todas as terras de redor. Então, se a fama dele correu, é porque o povo aceitou, né? O povo acabou aceitando as boas novas que Jesus Cristo já estava trazendo ali. Então, você vê que ele estava ensinando, no versículo 15, vemos que ele estava ensinando na sinagoga deles, e por todos era louvado. Então, houve uma aceitação do evangelho, houve uma aceitação do reino de Deus, o Senhor anunciando. Já no versículo 16, 17, o Senhor Jesus ele já sai ali da Galiléia, a qual todos aceitaram, e o Senhor Jesus está aqui dizendo que chegando a Nazaré, aonde fora criado, lembra? Jesus nasceu em Belém, depois foi para o Egito, a hora que voltou, achou por bem o José e Maria de habitar em Nazaré. Então, vemos aqui que Jesus foi criado lá na cidade, né? Não é bem uma cidade, né? Não era uma aldeia, um lugarejo, né? Chamada Nazaré. E era um dia de sábado, o Senhor Jesus entra nas sinagogas deles ali. Então, quando Cristo entrou ali na sinagoga, irmãos, nós vemos que foi-lhe dado um livro, e nesse livro era o livro do profeta Isaías, tá? Conforme o versículo 17. E quando foi aberto, abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. E eu queria depois que vocês vejam, irmãos, uma parte muito bonito, que o Senhor foi dar o seu... Aqui está no início do ministério do Senhor Jesus. Ele já começou em Cafarnaum, logo em seguida foi lá para Nazaré. Lembram disso, tá bom? Então, nós vemos que aqui o Senhor já tinha quase 30 anos de idade, né, irmãos? Nós podemos ver que ele começou o seu ministério, então ele morava ali com a sua família em Nazaré, e o Senhor Jesus, ele estava sempre dentro da sinagoga, ele aprendia, tanto que com 12 anos, vocês lembram que ele estava lá no templo, conversando com os doutores, então o Senhor Jesus estava sempre, como ele disse, tratando dos negócios do seu pai. Então o Senhor Jesus, ele estava sempre ouvindo, irmão, estava sempre se dedicando nas escrituras também. Vejamos, irmãos, que, glória a Deus, ali foi dado esse livro nas mãos do Senhor Jesus, com quase 30 anos de idade, entregaram o livro de Isaías, como está escrito aqui. Já no versículo 18, é o que está escrito no livro de Isaías, isso aqui vai chamar muita atenção. O Senhor Jesus, ele leu assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele não leu mais, irmão. Ele parou ali. Ele interrompeu as escrituras. Pode ver que no versículo 20, encerrando o livro, ele fechou o livro. Então, eu gostaria, irmãos, que nós fôssemos lá no livro de Isaías, no capítulo 61. É o que diz, é o que o Senhor Jesus leu. Vamos lá no livro de Isaías, livro 61. No capítulo 61 de Isaías, olha o que diz aqui, ó. Obra linda.
Olha que interessante. Exatamente é o que entregar nas mãos do Senhor Jesus. Irmãos, isso aqui chama atenção, e eu quero que vocês me ajudem aqui, tá? E reflita nisso. Você viu que nós lemos o que o Senhor Jesus leu lá, tá certo? Agora nós vamos ler aqui o mesmo que foi entregue nas mãos de Jesus naquele tempo, quando ele tinha quase 30 anos. Após 2000 e tantos anos, está nas nossas mãos. Olha que interessante, irmãos. Está em nossas mãos. Eu vou ler aqui agora Isaías capítulo 61. Olha o que ele diz aqui, ó. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. E ali ele parou, ele não deu mais continuidade. O Senhor Jesus, ele encerrou, né, irmãos, pela metade essa parte da leitura, né, que foi dado. Então, irmãos, glória a Deus. Ali nós vemos, então, que, glória a Deus, pode ver que ele já encerrou o livro e ele devolveu e entregou para o ministro ali, e depois ele foi sentar. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Olha aqui, ó. Aí ele assentou-se e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos no Senhor Jesus. Então, vemos aqui, irmãos, que quando ele assentou ali, uma postura, né, não, deles ali era normal isso, sentar. Mas o que aconteceu aqui, irmãos, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele pegou e falou assim. Então, o Senhor abriu a boca, porque todo mundo estava olhando para ele, e ele falou assim: hoje se cumpriu a Escritura em vossos ouvidos. Porque ele era o Messias, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, já estava no meio deles, naquela sinagoga. Irmãos, que parte mais linda! O Senhor Jesus, né? Ele cumpriu aquela palavra que Isaías profetizou, estava cumprindo dentro da sinagoga de Nazaré. O Filho de Deus, o Messias, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, para libertar o povo, para dar vista ao cego, para curar os enfermos, expulsar demônios, dar a vida eterna à humanidade. O Senhor Jesus estava ali, cumpriu as Escrituras. Então, irmão, quando Jesus ele deu isso na sinagoga, nessa parte 61, que é o versículo 1 e 2 de Isaías, e cumpriu justamente naquela época. Essa palavra já cumpriu, irmão. Essa palavra já cumpriu lá no dia do Senhor Jesus, tá bom? Por isso que ele interrompeu a leitura na porção que só iria se cumprir no dia do juízo. Agora, por que ele parou até aqui? Por que ele não deu continuidade? Porque o restante vai se cumprir ainda no dia do juízo, irmãos. O restante irá cumprir no dia do juízo. É por isso. Então, aquele ali cumpriu naquele momento. Então, olha o que nós aprendemos aqui com as Escrituras Sagradas do nosso Senhor Jesus. Veja, meus amados irmãos, a palavra de Deus tem palavra que ela já cumpriu, tem palavra que vai cumprir e tem palavra que está cumprindo. Nesse momento, os dois primeiros versos cumpriu ali naquele momento, porque todos da sinagoga viu o Filho de Deus ali, ainda que eles não entenderam, mas estava cumprindo. Então, o livro de Isaías 61, verso 1 e 2, cumpriu naquele dia, em Nazaré, na sinagoga. Os demais versos é no dia do juízo, ainda vão cumprir. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, irmão, com o Espírito, só o Espírito Santo que pode nos guiar, só o Espírito Santo que pode nos dar esse entendimento, irmão. Porque se não for pelo Espírito Santo, nós não conseguimos. Agora, veja como isso é importante. Quando nós lemos as Escrituras e debaixo de um temor de Deus, numa comunhão com Jesus Cristo, e rogando que o Espírito Santo nos revele, porque aí vem a revelação junto, tá? E olha só, veja, Jesus anunciou, só para vocês lembrar, anunciou dentro da sinagoga que o capítulo 61, versículo 1 e 2, cumpriu aos ouvidos daquelas pessoas que estavam ali dentro. Mas eles não creram.
porque eles não aceitaram, mas cumpriu. Hoje nós temos o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo ali com eles, irmãos. Aqueles ministros, aqueles líderes, eles não tinham o Espírito Santo, tá bom? Eles tinham as Escrituras. Agora, veja bem, Jesus tinha o Espírito Santo, e quando ele falou, e hoje cada um de vocês tem o Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo nos revela nos dias de hoje, que realmente tinha cumprido ali. Então, hoje, aqueles que não creram, nós cremos. Olha que obra linda, né? E aí, irmão, nós vemos aqui nesse versículo 22, que todos lhe davam testemunho e se maravilharam pelas palavras de graça que saía da sua boca. E depois eles diziam, mas não é esse o filho de José? Então nós vemos aqui, irmãos, que a reação imediata a essa mensagem que o Senhor Jesus disse na sinagoga, né? Foi uma grande parte, foi positiva. Entre aqueles que estavam ouvindo ali, que ficou olhando para Jesus, isso foi muito bom, eles aceitaram. Mas o resto, irmão, glória, assim, eles aceitaram como os judeus, as pessoas lá da Galiléia também aceitou. Foi bem positivo o que Jesus disse para eles, né? Mas, irmãos, os líderes não, os líderes ficaram, né? Então, o povo, no entanto, sabia que ali no livro de Isaías, uma profecia messiânica, ficou muito incomodado ao ver que Jesus, sendo um moço de 29 anos para completar 30 anos, um jovem pregador, de que apenas considerava como filho de José. Eles achavam que Jesus era filho de José, mas Jesus é filho do Deus Altíssimo, o nosso Pai Criador. Então, irmãos, realmente eles ficaram assim, ministros, demais, ficaram muito incomodados com essa pregação que ele falou. Hoje cumpriu, como dizendo, Jesus relatando que ele é o ungido do Senhor, né? O ungido de Deus, o Filho de Deus. Isso nós podemos ver, irmãos, voltando aqui, no capítulo 3, do 23 ao 28. Olha, volta aqui em Lucas, capítulo 3, do versículo 23 ao 28, diz assim, ó, né? Aliás, eu nem vou ler muito aqui, irmãos, sabe por quê? Porque é a genealogia aqui de Jesus, né? Mas está aqui, ó. E esse mesmo Jesus estava como que começando aos 30 anos. Tá vendo? Ele estava, então, ia começando aos 30 anos, estava bem no final dos 29 anos dele, indo para 30 anos de idade. Mas, irmãos, glória a Deus. No versículo 23, está escrito assim, e ele lhe disse, Jesus disse para eles, ó, sem dúvida me direis esse provérbio, médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua própria pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E Jesus, no 24, disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, ou seja, nenhum profeta tem honra na sua própria pátria. Tá bem, irmãos? Então, irmão, nós vemos aqui, movido aquelas pessoas curiosas, né? A curiosidade e por um genuíno interesse espiritual ali que havia, você vê que eles estavam pedindo para Jesus fazer as obras que eles ouviram lá em Carfenaum, né? Que é a parte da Galiléia. Então, a fama do Senhor Jesus chegou lá em Nazaré também, tá bom? Antes de Jesus chegar lá, a fama dele já tinha chegado lá, as obras que ele tinha feito, né? Então, irmãos, o povo lá, aqui diz assim, que o povo da terra natal, onde que Jesus foi criado, né? Glória ao nome do Senhor, que é Nazaré, que ele foi criado, queria ver o Senhor Jesus fazer alguma cura, eles estavam ali duvidosos, queria que o Senhor curasse, como eles ouviram, glória ao Senhor, que Jesus fizera isso lá na cidade de Carfenaum. Então, está aqui provado que realmente a fama do Senhor Jesus já tinha chegado ali. E nós vemos assim, irmãos, Jesus não satisfez eles.
eles pediram a cura e Jesus não fez isso. Jesus acabou não fazendo a vontade dele. Mas o Senhor Jesus acabou ilustrando para ele, conforme está aqui escrito nas Escrituras, que Jesus ilustrou um princípio que muitas vezes se provou verdadeiros no tempo, lá no Antigo Testamento, que Jesus disse, nenhum profeta, né, é aceito na sua própria terra, nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Aonde, né, nós vemos isso, é como está aqui que nós acabamos de ler Isaías, no capítulo 61, versículo 1, está bem claro ali. Está bem, meus irmãos? Nós vemos aqui, então, queridos, que no versículo 25, Jesus disse, em verdade, eu vos digo que muitas viúvas existem em Israel nos dias... só antes de ler esse 25, eu queria também expor para vocês, isso é muito, muito interessante. Existe, irmãos, tem irmãos nossos, ou irmãs nossas nos dias atuais, são homens consagrados a Deus, mulheres consagradas a Deus, e isso pode acontecer sim, irmãos, dentro da nossa própria, vamos dizer, lá no passado, você vê que existia uma sinagoga. Templos e sinagogas são o quê? São os lugares que os judeus se reuniam para ler as escrituras, para se dedicar a Deus, fazer as suas orações. E nos dias de hoje, nós temos os templos, a igreja, né? Então, o que acontece? Hoje, os cristãos, né? Eles se reúnem dentro de um templo, que é uma igreja, vamos dizer assim, de alvenaria, mas a igreja para com Deus são vocês. Vocês que são a igreja, porque cada um de vocês é o templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de vós. Alguém pode falar, mas espera aí, se Deus habita dentro de nós não, então não precisamos ir na igreja? Não, irmão, é muito necessário que todos vão à igreja. Por quê? O ajuntamento dos templos do Senhor, por exemplo, você é um templo do Espírito Santo, seu pai é um templo do Espírito Santo, a tua mãe teus irmãos, teus amigos, todos são templo do Espírito Santo. Aí nós nos reúne numa comum congregação, dentro daquela igreja que tenha 200 pessoas, são 200 templos do Espírito Santo. Se tiver 500 pessoas, são 500 templos do Espírito Santo. Todos aqueles templos num lugar só para adoração ao eterno Deus. E o que isso quer dizer? Que a nossa comunhão com Deus também, ela mexe com a comunhão um com o outro, porque a alegria que está num vai transferir para o outro. O que o Espírito Santo se manifesta de alegria num, também transfere para o outro. E assim, irmãos, a igreja, o povo, ela está em união. Por quê? Porque Cristo é a cabeça, ele tem um corpo, e o corpo dele somos nós membros, os membros de cada um junto com o outro, formam o corpo de Cristo Jesus. Entendeu, meus amados? Então, em nome de Jesus Cristo, que não deixa que jamais alguém ou alguma coisa que não seja do Senhor venha pôr a mente de vocês dizendo, não, eu sou crente em Jesus, eu sirvo a Jesus, eu não preciso ir mais na igreja tem esse problema, tem fofoqueiro, tem mentiroso, enganadores, já me entristeceu, eu já estou decepcionado com a igreja, mas essa é o que o diabo quer fazer com a mente de muitos crentes, tá bom, irmãos? Com muito cristão. Então, agora, pela luz da palavra, nós temos que entender que nós precisamos estar congregados juntos, unidos. Mas eu já fui, alguém pode falar assim, mas eu já fui decepcionado, decepcionada. E o Senhor Jesus aqui, o que vocês acham? O Senhor Jesus também não sofreu aqui? Você vê que esse povo aqui não aceitou Jesus como um profeta. Não aceitou. Eles perguntam, mas espera aí, esse aqui não é filho de José, de Maria? Seus irmãos não estão aqui? As tuas irmãs também não estão aqui? Você viu? Não aceitou ele como filho de Deus. Então, o que aconteceu? Jesus não recebeu a honra por eles. Justamente aonde? Aonde ele foi criado. Irmãos, a comum de vocês pode acontecer isso. Alguém pode não dar valor a vocês. Alguém pode não acreditar em vocês. Mas o que importa
cumpre o teu ministério com Jesus, cumpre a vontade de Deus na tua vida. E outra coisa, irmãos, ainda mais nos dias de hoje, o inimigo está atacando a igreja, está atacando famílias, está atacando a igreja, está entendendo? Então, o que está acontecendo? Se nós começarmos a dar ouvido às pessoas que falam mal contra nós, que te denigrem, que você entra na igreja e aquela pessoa está fazendo mal para você, está falando mal de você, aí você fica, não quer mais congregar, dá um desânimo. Irmão, em nome de Jesus, irmã, levanta a tua cabeça e vai levar a tua oferta espiritual, que é o teu coração, para Jesus Cristo e para Deus, e ajunte com os demais. E outra coisa, irmãos, a igreja de Jesus, irmão, ela está aqui na terra, ela está enfrentando muitas batalhas. E outra coisa, lá no templo, quando nós nos reunimos, irmãos, se fosse para ser mil maravilhas lá dentro, e só ter os santos lá dentro, irmão, não ia ter igreja não, porque nós já ia subir para o céu com o Senhor. A igreja é justamente para isso, o templo, para quê? Que vai enfermos, que vai os doentes, que vai os sem entendimentos, para adquirir entendimento, aqueles que não são convertidos para ser convertidos. Eu vou dar um exemplo como hospital. Eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês que tem saúde. Vocês precisam ir no hospital agora para ser internado? Vocês já foram lá no hospital durante esses 30 dias, quem tem saúde? Quem tem saúde foi lá durante esses anos? Não, não foi, porque está tudo bem, né? Agora, e os enfermos? Está tudo lotado lá. Tem lá na UTI, tem lá no quarto, tem lá no pronto-socorro. Está cheio, está lotado, está na maca, está no corredor, tem outro ali gripado, tudo. Então, os enfermos vão para o hospital. Agora, por que que nós vamos para a igreja, para o templo, todos juntos se reunir, além de cultuar o nosso Deus, levar o louvor a Ele, também temos falhas, também temos fraqueza, e aonde que nós vamos curar? Pelo entendimento da palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e a praticamos, como diz ali em Apocalipse, capítulo 2 e 3, as 7 cartas às 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas. O que aconteceu? Lá diz, sempre no final das cartas, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, é muito importante nós estarmos congregados. Que nenhum de vocês tenha em vossas mentes, eu não preciso ir à igreja, eu me sinto melhor não indo na igreja. Não, meu irmão. Cuidado, porque um carvãozinho em chama, pegando fogo, tirou ele do meio dos outros e colocou ele à parte, ele não consegue ficar aceso. Com o tempo ele vai apagando, vai esfriando, esfriando, até que ele apaga. E um carvão apagado, qualquer um põe a mão nele. Mas quando os carvões estão tudo unido e a chama do Espírito Santo em cima deles, a comunhão entre eles, entendeu? Então, irmãos, espiritualmente somos nós assim. Quando estamos todos juntos, unidos, a chama do Espírito Santo, ele aquece o seu coração, aquece o outro coração. Aquele que está triste, você vai com o poder da glória de Cristo, anima ele, outro é animado, enfim, são usados pelo Espírito Santo. Tá bom? Agora, vocês podem observar, aqueles que vão, às vezes, dentro da igreja, vez de prestar atenção e cultuar um culto racional ao Pai Celestial dentro das igrejas, junto com os demais, como eu disse que vocês, que nós somos o templo do Espírito Santo, vocês pensam assim, olha bem isso, todas as vezes que vocês forem à igreja, no culto que Deus dê a graça de vocês irem na sua comum, olhe para aquelas pessoas, mas não olhe para eles com seus olhos da carne. Olha quantos templos do Espírito Santo estão lá dentro para adorar a Deus. Olha quantos templos do Espírito Santo. Crianças, adultos, velhinhos, jovens. Olha quanto. Olha pelo lado espiritual. Agora, vai aparecer alguns ali que são aqueles carvões que não está na comunhão com os demais. Ele já está ficando apagado. Aqueles é que vão levar coisas que não é do Senhor. Às vezes vai conversar durante o culto, vai falar da vida de alguém durante o culto. Olha o pecado gravíssimo, porque está diante de Deus.
Porque quando foi aberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Em nome do Senhor Jesus, foi aberto um culto, irmão, nós estamos na presença do nosso Senhor. Ele está sempre presente em nós, mas nós nos colocamos à presença do Pai. Então, irmão, você imagina uma pessoa conversando coisas que não é do Senhor, tá bom? E diante da presença de Deus. Eu acho que não seria muito bom isso, né, irmãos? Vocês mesmos julguem isso, não é verdade? Tome bastante cuidado. Aproveitando isso, tome cuidado, porque o vício de mexer no WhatsApp, o vício de mexer no celular durante o culto está aumentando muito, mas muito mesmo, tá? Às vezes na hora do silêncio. Irmãos, olha só como nosso Senhor Jesus, ele está nos ensinando. Abre os vossos olhos e observa, tá bom? Observa isso. Toda vez que vocês entrarem dentro da igreja, observa para você ver se não tem alguém usando um WhatsApp, alguém até escondido, mulheres assim, escondidas dentro da bolsa, teclando lá. Alguns homens põem mais para baixo, assim. Não é demais, tá bom? Isso já é demais. Eu não estou aqui inovando, não. É uma realidade que está acontecendo. Agora, veja, por isso que Deus me dá a graça de falar isso com vocês aqui, irmãos, no amor de Jesus Cristo. O Senhor dá a graça de falar para vocês. É uma pena que são poucos que aceitam isso, não são muitos, tá? Eles não estão preocupados de aprender com o Senhor Jesus. Muitos não estão. Muitos só querem receber a benção deles, as necessidades deles ser supridas. Só isso que muitos querem. Mas eu louvo a Deus por vocês que estão aqui e que vocês têm esse interesse de aprender, tá bom? Olha, irmãos, veja bem isso. Como se nós pegar os crentes de 1970, 1960, 1950, quando se inicia o hino, né, da meia hora, que os crentes entravam, os cristãos entravam dentro da igreja, eles dobravam o joelho. Por que é aquele hino da meia hora? Para quê? Nós já temos uns dias atribulados, vindo de dias cheios de problemas, tudo, e quando nós entramos dentro da casa do Senhor, aquele hino, ele vai tocando, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus toca na organista, no nosso caso, na congregação, né? Ela vai tocando, e o cristão que está cheio de problema, ele derrama o seu coração na oração, às vezes ele tem crente que ora até terminar o hino da oração. Tem outros que ficam 10 minutos, outros 5 minutos, enfim, cada um conforme a porção, né? Então, veja, irmãos, que interessante. Aí eles oravam, e quando eles levantavam, mas você não ouvia, irmãos, você não ouvia conversações, você ouvia assim, glória a Deus. A alma se alimentando daquele hino tão sacro, tão maravilhoso. E ele, glória a Deus, a irmã, aleluia. De vez em quando o Espírito Santo toma um coração, começa a falar em língua, depois para e começa a glorificar. Lágrimas descendo nos rostos de muitos contristados, oprimido pelos dias que vinha passando. E quando começava o culto, irmão, aquela reverência, e se só via glória, se só via glória na igreja, 100% glórias. Agora vamos falar dos dias atuais, nos nossos dias. Olha as diferenças, irmão. Hoje, a organista toca o hino do silêncio, as pessoas entram dentro da igreja com um falatório, e parecendo até irmãos, parece que a gente está indo num supermercado, não, mercados. Lembra? Mercado assim, de rua, as feiras, que a pessoa grita, né? Os feirantes, olha aqui, a fruta, não sei o quê, aqueles gritos, né? Ó, minha senhora, para vender. Exatamente, hoje nós estamos vendo uma situação assim, estamos vivenciando, irmãos, pessoas que vai chegando, vai falando alto, vai conversando durante o hino. Às vezes tem uma serva que está orando, um servo está orando, não consegue fazer uma oração com comunhão por causa do falatório. Tem outros que já fica já no WhatsApp, já está escrevendo. Ainda aparece outros que ficam tirando foto. Tac, 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 tac. Meus amados, foi isso que nós aprendemos? Você viu como as coisas estão diminuindo? Aí como é que o crente quer a mesma benção do passado, sendo que não se dedica?
Tá vendo? Aí tem muito que fala, mas eu não alcanço. Mas você precisa ver dentro de você como é que você está agindo. Como que você faz? Entendeu? Então, há muita mudança. Então, hoje, irmãos, eu vejo que os cultos que nós vamos prestar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, precisamos rever muito a nossa vida, irmãos. Porque não são todos que estão entrando com sinceridade ali dentro para glorificar a Deus. Conversa até chegar a hora do hino do silêncio, que aí param. Mas tem alguns que durante o testemunho conversam, durante a palavra, e isso é de monte, não é verdade? Então, olha só, por isso que o profeta ele não tem honra na sua parte. Às vezes vai ensinar, alguns já não gostam, e a mesma coisa, Jesus também passou por isso aqui, e ele ilustrou isso aqui, aquele povo ali de Nazaré, né? Que o profeta não tem honra. Então, vemos aqui no versículo 25, né? Aí ele vai falar sobre Elias. Olha aqui, ó, voltando para as Escrituras. Em verdade, eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias. Olha que interessante. Elias não é profeta de Israel? É. Olha que Jesus está dizendo que havia muitas viúvas nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, não houve a chuva, né? De sorte que toda a terra teve uma seca muito grande e isso provocou fome, porque não tinha chuva para molhar a terra, não tinha planta para nascer e dar frutos, né? Então, vemos no versículo 26 que nenhuma daquelas mulheres de Israel, né, foi enviada a Elias, nenhuma delas. Mas o Senhor enviou quem? A Serepta de Sidom, uma mulher viúva de outra nação. Olha que interessante. Por quê, irmãos? Primeiro, esse exemplo que o Senhor Jesus deu sobre Elias, que Elias, irmãos, ele era muito malquisto em Israel durante 3 anos e 6 meses. Você vê quanto que Acabe queria a destruição de Elias, a esposa de Acabe, né, que é Jezabel, queria caçar Elias, matou todos os profetas de Israel, Elias também era um profeta, né? E, então nós vemos aqui que ele era muito malquisto em Israel durante esses 3 anos e 6 meses. Israel odiava ele, irmãos, tá? O povo odiava? Sim, porque estava influenciado nos ídolos de Jezabel. Bom, então, essa seca, né, que teve lá, Elias teve que se refugiar. Lembra que Deus falou para ele, vai para o ribeiro e eu vou dar ordem, né? Já falei com os corvos que vão te alimentar. A hora que o rio ali acabou a água, o Senhor falou, já preparei a viúva para te sustentar. Então, veja, não foi nenhuma viúva de Israel, porque aquele povo estava contra o profeta de Deus. Então, Deus usa uma viúva de Serepta, né? Ela é uma gentia da Fenícia, tá bom? Ela era da Fenícia, na costa ali do mar do Mediterrâneo, né? Bom, isso está no livro, irmão, se vocês quiserem abrir, está no livro, primeiro livro de Reis, capítulo 17, vai estar ali, do versículo 1 ao 24. Eu não vou ler, mas vai ficar registrado, para quem quiser ler, ali está. Bom, segundo exemplo também, o Senhor Jesus deu do profeta Eliseu. Nós podemos ver que deixou de lado todos os leprosos que havia em Israel. Você vê que Eliseu também estava ali em Israel, o povo rebelde, e assim, irmãos, havia dentro de Israel muitos leprosos, mas nenhum deles Eliseu curou. Por quê? Porque eles também não procuraram. Mas veja bem aqui, irmãos, quem que Eliseu foi curar? Quem? Naamã, lá na cidade dele, né? Naamã, o sírio, lá na Síria, a, ele tinha uma escrava, uma criança, né? Que estava na casinha dele, lá na casinha dele, uma casarona, né? E ela disse, como ele era leproso, a menina falou para sua senhora, que é a esposa do sírio, Naamã, e disse, olha, lá em Israel tem um profeta de Deus, ele pode curar. Aquele sírio creu, a mulher creu.
E o povo de Israel com raiva de Eliseu, com raiva de Elias, malquisto. Olha que interessante, irmãos. Agora vocês entenderam que o profeta não tem honra na sua própria pátria? Às vezes somos desonrados, às vezes até nós que pregamos a verdade somos desonrados também. Mas o que importa? O que importa é que nós pregamos a mensagem, a verdadeira, a genuína, o genuíno evangelho, puro, sem enfeite, sem maquiar. Ela é singela, pura, aberta e penetrante, porque tem o Espírito de Deus para selar todas as coisas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, nós vemos que naquela época, né, o Eliseu curou Naamã, o sírio, um general gentil da Síria. Você vai ver isso lá no segundo livro de Reis também, no capítulo 5. Ali você vai ver no versículo 7. E você pode ir do 1 ao 19, ali vai falar sobre Naamã. Naamã pediu para que ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Está aqui registrado, não vou entrar no assunto. Então, por isso que Jesus disse sobre Elias. Está vendo? Como ele foi malquisto. Jesus também estava sendo malquisto. Você quer ver? Nós vamos, no terminar aqui da leitura, nós vamos observar o que esses homens queriam. Queriam precipitar ele, jogar ele de cima de uma montanha. Vamos lá. Agora nós vemos aqui, irmãos, o versículo 27, também já falei sobre Eliseu, que Naamã foi purificado. Aqui no 28, está dizendo bem claro que todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Olha só, Jesus mentiu? Não. O Senhor Jesus falou a verdade? Falou a verdade. E o que aconteceu no coração dessas pessoas? Em vez de elas serem humildes, falou, Senhor, agora tu estás aqui, nos ensina, nós queremos a vida eterna. Não, elas encheram de ira, o ódio tomou o coração dela, o inimigo já trabalhando nisso, né? Então, no versículo 28, percebemos nessa situação, né, que essa multidão se enfureceu muito por causa do exemplo que o Senhor Jesus tem dado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, mostrava. E qual foi o motivo, irmãos, inclusive, dessa ira deles? Porque, por exemplo, meu Deus, mas por que eles iraram? Qual o motivo da ira deles ficar com tanta raiva, sendo que Jesus falou sobre Elias e falou sobre Eliseu? Porque o Israel não aceitou Elias malquisto, Eliseu também. Aí Eliseu faz uma obra com gentil e não com o povo judeu. Elias é sustentado por uma gentia e não pela uma viúva do povo de Israel de Deus. Então, irmãos, é isso que irritou aquele povo da sinagoga, por Jesus ter dado exemplos de Elias e de Eliseus, como os gentios, irmãos, eles foram sustentados pelos gentios, né? E também os gentios curados, nesse caso, que é o Naamã. E isso trouxe a eles, irmão, uma raiva, uma braveza tão grande, porque aqui estava dizendo, né, que é como se Deus estava aceitando os gentios e estava rejeitando Israel. E pare e pense vocês mesmos, né? Jesus chega para ele e fala, olha, Deus mandou a viúva de Serapeta, da Fenícia, cuidar do meu profeta. Eliseu, vem um gentil que teve fé e Eliseu cura ele, sendo que poderia curar Israel. Então, Deus aceitou os gentios e estava recusando Israel, porque nenhum deles foram curados. E isso que deixou eles com raiva, entendeu, irmãos? Então, o Senhor Jesus frustrou, né, a sua tentativa de, ali naquele momento ali, perdão, né, que eles estavam vendo que Deus estava aceitando os gentios e eles não. E aqui, então, nós vemos que, no versículo 29, que levantando-se, expulsaram da cidade. Então, aquela multidão que estava ali se pôs de pé, pegou o Senhor Jesus e foi expulsando da cidade. Só que eles foram levando Jesus. Foi levando o Senhor Jesus e chegou até
um cume do monte, quer dizer, numa ponta do monte, né? E em que a cidade deles estava edificada. Qual era o desejo desses homens? A fúria, o ódio, é precipitar Jesus de lá, ou seja, que ele morre, que ele seja jogado, que ele acaba se quebrando lá embaixo e acaba vendo falecer. Você viu o que um ódio faz, irmãos? Irmandade, em nome de Jesus Cristo, não deixa o inimigo brotar ódio em vossos corações, porque uma pessoa com ódio, ela fica cega. E quando nós enfrentamos, irmãos, presta bem atenção nisso, tá? Às vezes alguém pode ser da tua família, pode ser do teu trabalho, pode ser entre seus irmãos, nossos irmãos, enfim. Quando você perceber que alguém ficou furioso ou furiosa ou raiva, já está fora do controle dele, porque cegou todo o raciocínio dele. Vai ficar um objetivo: destruir a pessoa, tentar fazer o possível de machucar ou acabar com esta pessoa. É o ódio, a finalidade do ódio é destruição. Então, quando nós percebemos que alguém se levantar contra nós ou contra qualquer um de vocês, está no momento de ira, não bata a boca, não discuta. Seja humilde. Seja humilde. Clama o sangue do Senhor Jesus. Por quê? Porque o corpo já está numa fervura do ódio e cegou os entendimentos da pessoa. Então ela está ceguinha naquele momento, sabe, irmãos? Não pensa mais, não raciocina mais, a não ser um objetivo de destruição. Mas quando uma palavra branda, de amor, mesmo que você possa estar certo, mas para aplacar o ódio, peça perdão, me perdoa, não é minha intenção, seja o que for a história, acalma, entendeu? Tá bom? E nós vemos aqui que eles estavam com o desejo de precipitar o Senhor Jesus do cume. Mas aqui acontece uma obra linda, maravilhosa, irmão, que nós podemos ver que está escrito aqui, né? Que o Senhor Jesus acabou frustrando eles. Como? Porque no versículo 30, o Senhor passou pelo meio deles e o Senhor se retirou. Irmãos, eu creio que aqui houve um grande milagre, eu considero isso um grande milagre. Não posso dizer isso a vocês, como que isso aconteceu, mas uma coisa é certa, eles estavam com Jesus nas mãos deles e pronto para precipitar. E, de repente, o Senhor Jesus anda no meio deles, não correu, ele simplesmente saiu no meio de todos eles e eles não perceberam. Eles não, se eles tivessem percebido, estava correndo atrás de Jesus, mas não correu atrás do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, irmão, ele frustrou sim a tentativa deles linchar o Senhor jogando ali no precipício, né? E ele foi passando por meio dessas pessoas e provavelmente, irmãos, pode ser, né? Deus o sabe. Eles ficaram, que nem aconteceu lá em Ló. Lembra que os anjos cegou aquelas pessoas? Elas não ficaram cegas, porque senão elas estariam todas assustadas. Elas não enxergaram a porta. Elas viam tudo, menos a porta. Foi que eu creio que o Senhor fez uma obra, um milagre desse, né? De fazer assim que a presença dele já não estivesse mais ali entre eles, né? Então, nosso Senhor Jesus, ele é poderoso, né? E assim foi aberto o caminho, Jesus foi passando e foi embora. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós andamos com o Senhor Jesus, às vezes, olha, guarda isso com vocês, mas isso é para quem tem fé, tá bom? Às vezes vocês vão encontrar, né, algumas situações difíceis na vida de vocês e a intenção é destruição na vida de vocês. Mas quando nós clamamos sangue do Senhor Jesus e verdadeiramente Jesus vê em nós a inocência, a simplicidade, o amor, e que está pedindo proteção do Espírito Santo, do nosso Deus, irmão, eu tenho certeza que o Senhor faz esse milagre. Ele esconde você no meio daquela situação e ele tira você livrinho.
sabe? Ele pode, se você tiver um problema que não dá para avançar para frente, não dá para voltar para trás, nem para a direita nem para a esquerda, o Senhor pode vir do alto e tira você de uma situação que você jamais imagina. Então, irmãos, você imagina assim, que o Senhor vai te socorrer, mas como não? Então, Deus tem muitas formas para livrar os seus filhos na terra, desde que haja em nós o temor de Deus. Tá bem? Tem que haver temor de Deus. Irmãos, depois nós vemos aqui, no versículo 31, a cura de um demoniado em Cafarnaum. Jesus vai voltar para lá. E desceu, olha lá, e no versículo 31 diz, e desceu a Cafarnaum, a cidade da Galiléia, e o ensinava no sábado. E admiraram da sua doutrina, porque as suas palavras eram como autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, exclamou em alta voz, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Jesus repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-se por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos e falavam uns aos outros, dizendo, que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Irmãos, vejamos aqui. Então, aqui, nós vemos aqui, irmão, nesse versículo 31, que o nosso Senhor Jesus, o 31 e o 32, e o Senhor Jesus, ele sai de Nazaré, da cidade que foi rejeitado, glória ao nome do Senhor Jesus, e ele vai, então, volta para a Galiléia, em Cafarnaum. E lá, irmãos, ele entrava na sinagoga, aos sábados, e ensinava. Irmãos, e vimos aqui que o povo estava admirando da doutrina de Jesus, porque a doutrina dele, o ensinamento dele era com autoridade, não era como os fariseus, eles tinham uma autoridade, claro, divino, né, irmãos? Bom, e nós vemos aqui, irmãos, que, glória ao nome do Senhor Jesus, lógico que Jesus falava com essa autoridade vindo de Deus também, né, irmão? Porque falava das coisas celestiais, das mensagens, que procedia diretamente de Deus, uma autoridade divina, do Pai, né? E não de meras autoridades que eram religiosas naquela época, de gerações passadas, e dos mestres que costumavam citar as autoridades ali. Não, ele usava uma autoridade bem divina, de Deus mesmo. Irmãos, nós vemos aqui então que aquele povo estava admirado. E aí, então, no 34, 33, havia ali um homem dentro da sinagoga que estava endemoniado, um espírito imundo. Irmãos, e eu quero dizer uma coisa para vocês, e vocês observem isso que eu vou falar agora, no nome do Senhor Jesus. Vocês acham que quando nós vamos congregar, quando estou falando em todas as denominações, tá bom? Tá? Em todas. Você acha que ali só entra os crentes, irmãos? Dentro ali, você acha que entra só os crentes ou os demônios também entram? Eu vou dizer para vocês e falo com toda a clareza dentro da palavra de Deus. Os demônios também entram nas igrejas, tá bom? Eles ficam procurando a oportunidade a quem ele possa enganar. Por isso que hoje tem muito falatório dentro da igreja, porque ele usa muito dessas pessoas para tirar a comunhão da igreja. E como ele não vai tirar 100% da igreja a comunhão, pelo menos de 10, 20, 30% ele tira. Por quê? Por causa de darem ouvido e não cultuar o Senhor. Nós estamos vendo aqui que o próprio Filho de Deus, o nosso amado Salvador Jesus Cristo, ele foi em Cafarnaum, num dia de sábado, ele entrou dentro da sinagoga, estava cheio de povo ali,
só que tinha um demoniado também no meio deles. E o demoniado se apresentou, ele se manifestou, não se manifestava, mas no dia que o Filho de Deus estava lá, esse espírito se manifestou. Então, irmãos, vocês ficam sabendo que nós estamos servindo a Deus dentro de uma igreja, né? Dentro de um salão, vamos dizer assim, um templo, mas nós sabemos que também o demônio entra lá dentro. Ele só vai procurar ver a quem ele pode possuir para atrapalhar, tá? Ó, os demônios, eles não têm corpos. Vamos entender isso, tá? Então, como é que ele vai se manifestar? É tomando o corpo de alguém. Eu acho que muitos de vocês já ouviram e já viram endemoniados, né? São pessoas que o demônio toma posse do corpo dele e toma toda a frente. Aí já não é mais a alma dele, é o próprio demônio manifestando no corpo de uma pessoa que não é do corpo do demônio, mas ele está se manifestando. Quem passou por essa experiência também sabe sobre isso. A Irmandade lá no YouTube está entendendo bem sobre esse assunto, irmãos? Glória a Deus. E vocês sejam firmes, que eu estou aqui falando, viu, Irmandade? Eu estou falando com vocês aqui dentro da palavra, e como eu falei das igrejas que às vezes entram para conversar lá, vocês tomam cuidado aí no chat também, para não ter uma conversa paralela, para que muitos não percam a essência, tá bom? Da palavra do Senhor, das explicações bíblicas, porque é muito importante para todos nós que estamos aqui, tá bom? O assunto é a Bíblia Sagrada, o assunto é Cristo Jesus. Então, só eu estou falando com amor, com muito carinho. Cuidado com conversas paralelas. Cuidado, até hoje Deus está nos dando graça de nós termos uma reunião virtual, está aqui a live, graças a Deus na salinha do Amor de Cristo não tem conversas paralelas, e lá no YouTube vocês também tomem bastante cuidado, use o necessário, peça oração, peça o que vocês quiserem, mas durante a leitura da Bíblia Sagrada, ponham seus ouvidos, afirme, estejam firmes, porque se muitos aqui estiver conversando, não entendeu o que está sendo relatado aqui nesta manhã. E eu quero voltar a chamar a atenção de vocês. Você viu que o Senhor Jesus, ele estava dentro da sinagoga, ele estava pregando com doutrina e autoridade. Quem estava lá? Olha o versículo 33. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito imundo, endemoniado. Então, o que estou dizendo com vocês é o seguinte, que o espírito estava lá dentro, quietinho, não manifestou, nenhum ser humano percebeu isso. Ninguém percebeu isso, entendeu? Ninguém percebeu isso. Mas o demônio estava lá dentro e o Filho de Deus falando com a autoridade do Pai. E o demônio lá aguardando. Só que ele estava dentro de um corpo de uma pessoa, de um homem. Ele estava enrustido, ele não se manifestou. Irmão, e hoje, o que Deus pede para nós? Para nós termos o dom de discernir o Espírito, se é de Deus ou não. Irmão, você acha que a humanidade está aí, ela só tem a alma dela ali dentro dela, ou tem muitos demônios tomando elas? O que vocês acham? Hã? Pois é. Então, tomamos bastante cuidado, irmãos, que nós não estamos aqui só ser humanos, não, tá? Nós estamos em dois mundos. O mundo físico, que é aqui na Terra, e temos um mundo espiritual, que estão mexendo com espíritos, ou seja, o nosso Pai Celestial, e também tem o adversário, esse mundo de guerra espiritual por causa da sua alma, por causa da sua vida. O inimigo está disputando para ver se tira do teu coração as palavras de Deus. O inimigo faz de tudo para que você peque, para que você seja condenado diante de Deus. E o nosso Senhor Jesus deu a vida eterna para cada um de vocês, para mim, para todos que vão ouvir isto aqui, esta palavra, essa leitura, glória ao nome do Senhor Jesus, justamente para resgatar vocês e a mim, para que nós possamos entrar para o reino da glória de Deus. Mas como o diabo agora não tem mais autoridade sobre a sua vida, porque todos vocês foram arrancados da garra de Satanás, porque vocês foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo,
foram comprados. Vocês sabem que eu já falei muitas vezes, a irmã Eliana vai colocar aí, que é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Irmã Eliana, por gentileza, coloca aí, por gentileza, para que eles leiam, porque nós somos templo do Espírito Santo, e é proveniente de Deus, não é de nós. Então, nós devemos glorificar a Deus. E o diabo está tirando muito isso de nós. Muitos crentes não glorificam mais a Deus. Está preocupado mais com as outras coisas que o diabo está pondo no coração. Irmão, o seu coração tem que estar fechado para o mundo e aberto para Deus. A qual voz você vai dar ouvido? A voz do Senhor ou a voz do estranho? Você conhece a voz do seu pastor? Cristo, Jesus? Então segue ela, tá bom? Nós somos templo. E por quê? Porque fomos comprados pelo bom preço. Que preço é esse? O sangue do Senhor Jesus. Então, como o inimigo sabe que ele não tem posse sobre a tua vida, porque você é comprado de Cristo, o que ele vai fazer? Ele vai minar você. Ele quer minar nós. Ele quer colocar coisa dele dentro do coração, porque assim, se ele conseguir entrar dentro do coração, vai, porque o inimigo, a função dele é fazer pecar. E isso vai entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo vê que você não está reagindo, que você está se entregando ao pecado, vai extinguir ele. Por que vai extinguir? Porque vai entristecer o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, irmão. Ele está aí dentro de você. Tem uma pessoa dentro de você. Ele é um Espírito Santo de Deus. Como esse homem aqui, no versículo 33, que estava na sinagoga, um homem que tinha um espírito de demônio, então dentro dele tinha quem? Tinha o diabo. Tinha um espírito demoníaco dentro dele. Estava lá dentro. E dentro de você, o que tem? É o Espírito Santo de Deus. Havia um demônio lá. O demônio é uma pessoa. É um anjo caído. Entendeu? Então, amados, veja, então você toma cuidado, que às vezes pode entrar demônio através das pessoas, até dentro da casa de vocês, no ambiente de trabalho. Mas se a gente não vigiar, olha o que acontece. Vai indo nas ondas, daqui a pouco é só morar na casa da pessoa. O demônio nem vai embora, vai ficar ali mesmo, porque encontrou lugar para ele. Eles não têm mais lugar, irmão. Sabe qual é o problema de Satanás e dos demônios? Eles não têm corpos. Eles não têm corpos. E aí, por isso que eles tomam posses da vida de muitas pessoas demoníacas. Por quê? Porque eles tomam os corpos dessas pessoas. Tem exemplos na Bíblia aqui de um monte. E ainda a gente não aprende, amados. Vamos aprender em nome do Senhor Jesus, né? Cuidado com conversas paralelas. Se nós abrirmos aqui em nome do Senhor Jesus, o nosso coração tem que estar 100% aqui agora. 100%. Tá bom? Irmão, não tome por pouco caso. Leva a sério. A minha missão é falar de Cristo. Jesus também falava dele e falava do reino do céu. Claro que vai ter aqueles que aceitam, vão ter aqueles que não. Tem aqueles que vão odiar. Você acha que tem pessoas que vão me amar, irmãos? Você acha que tem? Vocês podem falar, nossa, o irmão Júlio é tão amoroso, que eu já escutei, né? Muitos. E que Deus abençoe, isso não vem de mim, vem do Senhor. Mas você acha que todo mundo vai me amar? Não. Principalmente pessoas que são envolvidas com demônios. Principalmente por quê? Porque os demônios odeiam aqueles que procuram servir a Deus, então vai incitar as pessoas. Tem crente que vai odiar o servo de Deus aqui? Tem, e muito. Mas como? E a inveja? Olha lá, Jesus não ia ser precipitado? A fúria? A raiva? Pois é, vamos tomar cuidado, vamos vigiar, vamos vigiar. Deus abençoe. Eu amo vocês, tá? De todo o meu coração. Mas só que tem uma coisa. Também usarei a autoridade de Jesus Cristo para ensinar. E claro, irmão, quem tem ouvido, ouve o que o Senhor nos ensina. Voltando às Escrituras, nesse versículo 33 aqui, irmão, nós estamos vendo aqui, né? Então, nós vimos aqui que esse espírito, esse homem, estava no meio de todos os demais homens, sentado. Se você olhar pelo olho assim da sua carne,
todos iguais, que pode mudar ali um pouco a cor da roupa, mas todos ali, sentadinho, bem educadinho, tudo arrumadinho. Só que um tinha um demônio, irmão. Tinha um demônio lá, quietinho lá também. Mas nós vemos que essa autoridade de Jesus, que ele mostrou em Cafarnaum, então, além dele pregar com autoridade, ele expulsou o demônio com autoridade. Aí, ó, veja bem o que aconteceu. Quando o endemoniado exclamou, e aí, irmão, vocês imaginam, e quem já passou por isso sabe, a voz muda, não é uma voz de um homem, de uma mulher, de uma criança, uma voz totalmente, tipo, rouca. Irmão, é muito terrível isso, para quem já ouviu, tá? Ele muda a voz e exclama, ele grita com uma alta voz, como está escrito aqui, né? E olha só o que o demônio vai falar com Jesus. Isso aqui é muito interessante. Presta atenção. Versículo 34, o demônio, né? Ele fala assim, ah, ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Olha, então, pelo que eu entendi, olha só, irmão, no versículo 33, na sinagoga, havia um homem. Está falando um homem, um homem só, que tinha um espírito imundo. Não falou um espírito imundo, falou que tinha o espírito imundo. Não falou em quantidade, mas na quantidade um homem só, um homem só. Agora, olha a revelação da palavra, no versículo 34. O espírito fala assim, ó, que temos nós contigo. Então não tinha um espírito, tinha mais espírito, tinha legião ali dentro, porque eram vários. Ele falou que nós temos contigo, Jesus Nazareno. Irmãos, veja que o espírito maligno, ele revelou o nome do nosso amado e Salvador Jesus. E o espírito disse, os demônios disseram, viesse destruir-nos. Olha o medo que estavam esses demônios. Agora, olha só ele confessando os demônios. Bem sei que és o Santo de Deus. Então, os demônios reconheceram a autoridade do Filho de Deus. Sabe, aqueles que estavam em Nazaré, que queriam ver alguma cura, algum milagre de Jesus, e Jesus só ilustrou, aqui Jesus mostra a sua autoridade, que com certeza essa fama chegou a Nazaré também. Aqueles homens que expulsaram, chegou essa fama lá também. Jesus, eu achei muito bonito isso, irmão, essa passagem linda, não estou falando do demônio, estou falando do que está escrito na palavra de Deus aqui, né? Que nós vemos aqui, que esse espírito de demônio imundo, né, que estava possuindo aquele homem na sinagoga, o Senhor Jesus, ele fez isso com uma simples repreensão. É isso que eu acho lindo em Cristo. Olha só, o diabo, os demônios, falaram tudo aquilo lá, falou se Jesus iria destruir ele sabia que Jesus é o Santo de Deus, e usou o nome do Senhor Jesus, conhecia o nome de Jesus. Olha só, irmãos, no versículo 30, o Senhor Jesus, no 35, Jesus só usa essa palavra, cala-te, sai dele. Jesus não teve conversa com o espírito. Ele falou, cala-te, repreendeu esse espírito maligno, irmão, e falou, sai dele. Então, irmão, aquelas multidões, elas estavam curiosas em relação ao Senhor Jesus, porque o próprio demônio revelou Jesus. Só, irmão, que Jesus não permitiu que o demônio falasse, porque não era a hora. Eu achei essa passagem, assim, muito maravilhosa. Jesus, tudo tem a hora certa. Lembra? Jesus falou, mulher, que tenho contigo, não chegou a minha hora. Lembra? Então, Jesus, imediatamente, ele repreendeu os demônios, né? Então, irmãos, por quê? Porque o Senhor falou, cala-te, sai dele. E então, a mensagem do poder de Jesus Cristo sobre os demônios, irmãos, e os demônios, eles sabiam exatamente quem era Jesus. Então, Jesus
mandou ele calar, porque o povo ainda não sabia quem era Jesus, que é o Santo de Deus, ainda não sabia. Não estava ainda revelado para nós humanos naquele dia. Nós não, que nós não estava, eles ali, né? Não estava ainda para o ser humano, né? Mas o inimigo estava. Então o Senhor Jesus repreendeu eles, né? Glória ao nome do Senhor Jesus, para que no tempo certo seria manifestado. E assim o demônio saiu daquele homem. E aí, irmão, no versículo 36, nós vemos esse espanto, né? Muito grande sobre todos. E um começou a conversar com os outros, mas que palavra é esta? Que palavra é essa? Cala-te, sai dele com uma autoridade dessa e manda com poder e autoridade. E esses demônios saem, porque eles falam assim, e eles saem. Não foi um homem saiu, saiu os demônios dentro do homem. Eles saem, esses espíritos saíram, vários espíritos. Irmãos, no 37, saiu a fama, divulgou muito grande, todos no lugar daquela comarca, daquela região. Então, nós vemos aqui, irmãos, louvado seja Deus, que foi anunciado para todos os lados. E é assim que Deus opera, irmãos. Quanto mais nós falarmos do Evangelho, quanto mais nós usarmos a autoridade de Cristo, a fama de Cristo vai crescer. E precisa crescer na vida de cada um de vocês. Irmãos, muitas pessoas, tomem cuidado com isso, que essa é a função do diabo. Às vezes, Deus usar de vocês, tá? Deus pode usar de vocês numa cura, numa libertação, no expulsar demônio, enfim, em muitas obras. E aí, tudo isso revertendo para a glória de Jesus Cristo. Tudo em nome do Senhor Jesus. E vocês estão trabalhando para Jesus Cristo. Por isso que essa leitura da Bíblia Sagrada, ela nos prepara para ser um verdadeiro cristão, para andar com Cristo e fazer as obras em Cristo. E jamais tomar propriedade da autoridade de Cristo em nós, mas que sejamos representantes de uma autoridade. E Jesus deixou bem claro lá no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 19. Eis que vos dou autoridade para pegar, pisar nos escorpiões e serpentes e toda a força do maligno, quer dizer, toda a força do diabo, e não vos fará dano algum. Essa autoridade é de Cristo que passou, ele deu para nós, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Então vai ter pessoas, até crentes, que vão dizer, irmão, tá querendo se aparecer, porque isso vai te abater. Não dê ouvido a isso, irmão. Se é para que a glória de Jesus, que dentro do teu coração tenha a singela certeza que você está fazendo isso não para vanglória, mas para a glória de Cristo, prossiga a tua missão em nome de Jesus. Continue fazendo as obras de Deus. Que os outros, não importa o que os outros falar, porque quem é de Deus conhece o Espírito que está dentro de você. Agora, os invejosos são tomados por demônios, justamente para tentar brecar a obra de Deus na sua vida. Irmão, avança em nome de Jesus. Irmã, avança em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém que tem que ser glorificado, é Cristo na tua vida e na vida das pessoas. Você é luz para estar no velador e não é para estar debaixo de uma mesa, não, tá? Você tem que estar para todos verem que existe homens e mulheres do Deus Altíssimo, santos de Deus, como o demônio aqui reconheceu que Jesus é o Santo de Deus. Irmãos, e hoje nós estamos sendo santificados por Deus por causa de Jesus Cristo. Por quê? O sangue de Cristo purificou cada um de vocês, limpou do pecado, e a palavra de Deus nos santifica. E Jesus disse bem claro lá em João capítulo 17, Pai, santificai-o na verdade. Tua palavra é a verdade. Então, nós somos santos de Deus. Assim, os demônios têm que olhar em vocês e ver que cada um de vocês também é santo e santa do Deus Altíssimo. Mas como isso, irmão Júlio? Simples. A palavra de Deus está dentro do teu coração. Tá, mas dentro do coração, e você a cumpre conforme Jesus ensina a nós.
conforme Deus ensina a nós, você cumpre tudo isso, você guarda os mandamentos, você anda dentro dos mandamentos do Senhor, você agrada a Ele, você se preocupa mesmo com o teu Salvador, você se preocupa em agradar o seu Senhor, que na história que nós somos os servos dele, e não é Ele que é nosso servo, somos nós, e servo é aquele que serve a Deus. Irmão, eu acho que agora as coisas estão começando a mudar tanto, né? Hoje eu acho que está mais, assim, as pessoas falam, você é crente? Eu acho que está melhor para quem serve a Deus mesmo, dizer assim, eu sou um servo de Deus. Por que um servo de Deus? Porque serve a Deus, tá bom? Eu sirvo a Deus, nós servimos a Deus. Então, para ter esse título de ser servo de Deus, tem que servir Ele mesmo, de verdade. Agora, crente tem muitos que é batizado. Ó, irmão, me perdoa, até demônio é crente também. Você pode ver lá, eu acho que foi em Tiago, inclusive, que ele falou assim, você teme a Deus? Faz muito bem, porque até os demônios temem e estremecem na presença de Deus. Tá vendo? Então, irmãos, o inimigo também, eles conhecem Deus, né? Então, como que hoje nós temos que ver? Tem muito crente que não serve a Deus. E olha, se prepara que o Senhor está vindo para separar o justo dos injustos, tá? Vamos nos preparar. Nós estamos em tempo de buscar muito a Deus, hein, irmãos? Olha a oportunidade que Deus está nos dando aqui nos dias de hoje, tá? E ainda é pouco, nós precisamos mais ainda. Por quê? Porque quando o anjo do Senhor vier separar o trigo do joio, meu Senhor do céu, vai ter joio que vai chorar demais. Teve a oportunidade de ser trigo, mas quis ficar joio. Então, é só o Senhor. Eu creio que isso aqui vai ser muito bom. Guarda isso em vossos corações, tá bem, irmãos? Hoje, se você realmente serve a Deus, pode falar, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Mas se você não serve a Deus e só é crente, tome cuidado de você não mentir diante de Deus, dizer, eu sirvo a Deus. Tome cuidado, porque servir a Deus realmente é fazer a vontade dele. Tá bem? Então vamos aqui. Para terminar, nós vamos ler essa parte 38 aqui, sobre a cura da sogra de Pedro, né? E dos diversos enfermos que Jesus fez. Finalizando o capítulo 4. Ora, versículo 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra do Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E, ao pôr do sol, todos que estavam enfermos de várias doenças lhe traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curavam. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha lá os demônios fazendo isso de novo, né? E ele, repreendendo-os, não o deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhe disse, também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Amém. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Então, nós vemos aqui, nesse versículo 38 e o 40, né? E o Senhor Jesus, ele se levantou ali da sinagoga. Então, ele foi lá para a casa de Pedro, ali na casa de Simão, né? E nós vemos aqui a autoridade do Senhor Jesus também se estendia sobre as enfermidades físicas, né? Não era só expulsar demônios. O Senhor também tinha autoridade sobre... Tinha, não. Tem autoridade sobre as enfermidades físicas também. Glória ao nome do Senhor. Assim como o Senhor Jesus ele fizera com o demônio, como eu disse para vocês, né? Jesus também repreendeu a febre. Ele repreendeu a febre e a mãe, né? A mãe seria a sogra de Pedro, a mãe da esposa de Pedro, a sogra, né? De Pedro ali. Você pode ver que na hora, irmão, que ela foi curada, foi imediata. Imediatamente ela se levantou. E assim, irmão, consequentemente, você imagina, irmão, a alegria que foi isso. Então, aquela notícia acabou, irmão, se espalhando sobre Jesus, que também tinha poder sobre as doenças. Ele tinha autoridade sobre as doenças
E aquilo se espalhou por todo o Cafarnaum. Irmãos do céu, de repente, irmãos, veio uma grande multidão, trouxeram enfermo de tudo quanto é jeito, até demônios, né? E nós vemos aqui que o Senhor Jesus colocava as mãos em muitas daquelas pessoas de diversas doenças e curou elas todas. Todas foram curadas. Nenhum ficou, irmão. Quando Jesus entra, irmão, ele não faz a obra pela metade. Ele opera, irmão. Ele faz obras assim maravilhosas. Igreja, nós precisamos cada dia mais se santificar no Senhor Jesus, para que nós possamos ver obra. Nós precisamos ajudar, irmão, o Evangelho. A porta, olha, Jesus está à porta, logo ele virá. E o Evangelho tem que ser anunciado. Nós somos responsáveis. Ó, os servos e servas de Deus são responsáveis pelo Evangelho. Nós somos responsáveis para evangelizar, irmãos. Não vamos nos ocupar com as coisas terrenas, vamos ocupar com as coisas celestiais. O Senhor vai prover todas as coisas a nós, tá bem? Então vejamos aqui que no versículo 41, né? Aqui também de muitos saiu os demônios e clamando, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O demônio volta, esses são outros demônios na vida de outras pessoas, elas começam a se manifestar ali, porque são obrigados a sair do corpo das pessoas, porque Jesus o expulsa. Então, nós vemos aqui que quando o Senhor Jesus estava curando essas doenças de muito Cafarnaum, também ele começou expulsando esses demônios, irmãos, e isso deixava cada vez mais forte a impressão de que os demônios eram capazes de causar algumas doenças. Então, percebemos que os demônios causam doenças, tá bom? Vocês lembram daquela passagem que tinha uma mulher que há 18 anos, ela tinha uma corcunda nas costas aqui, ela estava sempre assim, abaixada em um calombo nas costas dela. Lembram disso? E Jesus disseram se ela tinha pecado, Jesus disse que ela estava presa por Satanás há 18 anos, mas Cristo foi lá e curou. Na hora, foi expulso o demônio, e naquele momento ela se endireitou e ficou sã. Então aqui está muito claro que os demônios também são responsáveis pelas enfermidades, tá bem, irmãos? Ele entra. E como que pode entrar aqui? Com rancor, tem coração que tem rancor, coração que tem mágoa, são portas para ele pôr enfermidade no coração dessas pessoas. Às vezes essas pessoas, esses irmãos, são atingidos, ofendidos, e de repente criam mágoa nos seus corações. Além de ser ofendido, criam mágoa, e aí o diabo consegue penetrar na vida dessa pessoa através dessa porta, e aí começa a vir as enfermidades na vida da pessoa provocada pelos demônios. Irmão, é uma realidade, tá? Tem enfermidade que às vezes pode acontecer por falta de vitamina, por falta de alguma coisa, e tem enfermidades por causa da emoção, por causa do coração que está magoado, né? E assim por diante. Então, aqui o Senhor Jesus mostrou muito isso. Então, está muito bem claro, né, irmão? Que tem sim. Esses demônios são capazes de causar, sim, algumas doenças. Assim como o demônio do homem na sinagoga, que nós lemos agora há pouco, né? E esses malignos, esses espíritos malignos, que são caídos, os demônios, né, irmãos? Eles também disseram sobre o Senhor Jesus que era Deus. Por isso que ele falou bem claro aqui, ó. Ele disse claramente aqui, dizendo que Jesus, ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Cristo, o Messias, o enviado, o Deus vivo, que é o Deus Filho. Então, os próprios demônios estão aqui, eles declararam glória ao nome do Senhor Jesus, e Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus repreende, você pode ver que Jesus aqui, ó, e ele repreendendo-os, não deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Então, o Senhor Jesus repreendeu os demônios, não deixavam eles falarem, tá bom? Revelar que Jesus era o Cristo. Por quê? Porque estavam tentando exercer um controle sobre Jesus. O demônio, de uma certa forma, queria exercer um certo controle. Jesus não permitiu isso,
revelando que ele mesmo, Cristo mesmo, era antes da hora certa. Então, Jesus, ele é início, o alfa, o ômega, o início, o fim. Antes que o mundo existia, Cristo já existia. Cristo era o Verbo, estava com Deus, todos os momentos, a criação do mundo, a criação dos anjos, tudo. Filho de Deus já estava com ele, irmão. Então, esse aqui, o Senhor Jesus repreendeu eles e eles tiveram que sair. Então, vemos essa passagem, glória ao nome do Senhor, glória a Jesus. E aqui, então, irmãos, nós vemos aqui no versículo 42, que já sendo o dia, né? Nossa, irmão, vocês viram que Cristo trabalhou a noite toda, hein? Jesus trabalhou bastante. Porque, ó, já sendo dia, foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Jesus respondeu para ele, falou, olha, mas também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque por isso eu fui enviado. Olha que interessante, irmão. O Senhor, eles queriam Jesus perto deles, não queria mais largar Jesus. E quem quer largar o Senhor Jesus, irmão? Quem quer largar o Senhor Jesus? Ninguém. Ele é maravilhoso. Agora você imagina, Jesus falou, mas é necessário que eu vou a outras cidades, preciso pregar o reino de Deus, né? Então nós vemos aqui, irmãos, glória ao nosso Senhor Jesus, e o Senhor está, a missão era pregar o reino de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que pregar o reino de Deus. Irmandade, vocês têm que anunciar o reino de Deus. Olha quantos amigos, vizinhos, colegas que não conhecem o reino de Deus e vão perder a vida eterna por não conhecer e os pecados dominando a vida deles. E quem somos nós? Nós somos essas pessoas. Nós temos que ir para o deserto. Não é o deserto físico. Vocês vão ter que largar muitas coisas para você entrar num lugar mais deserto. Para quê? Para que vocês possam anunciar a glória de Deus, tá bom? Então, irmão, vamos levar as boas novas do nosso Senhor Jesus às pessoas, né? Glória ao nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus está presente, irmão, em todos os sentidos na nossa vida. Então, precisamos anunciar Cristo Jesus. Irmãos, Deus prepara, vocês vejam muito bem, quando nós temos que estar sempre com a palavra de Deus na nossa mão, sempre com a Bíblia em nossas vidas. Porque, irmão, tudo que você está pegando para si, você está guardando no coração, você vai ser a Bíblia, né? Claro, com a Bíblia dentro de ti, e você está se alimentando da palavra de Deus, você vai ser a palavra de Deus na vida de muitas pessoas, que Deus vai usar de ti e sairá a palavra de Deus da boca de vocês. Não é que você é a palavra de Deus, você está com a palavra de Deus. Você está instruído pela a palavra de Deus, pelo divino Espírito Santo, e claramente muitos verão em vocês. Por isso que é muito importante quando falamos que somos servos de Deus. Para nós falarmos que servimos a Deus, precisamos rever se nós estamos verdadeiramente dando um bom testemunho de Deus e de Jesus Cristo. Nós temos essa autoridade de ter um bom testemunho com Ele? Temos. Então, somos servos e servas de Deus. Agora, se nós cometemos vergonha para Cristo, se nós cometemos vergonha para Deus, dando mau testemunho e não mostrando a verdade, nós somos hipócritas se falarmos que nós servimos a Deus. Somos hipócritas. Então, amados, e o que o Senhor nos ensina aqui? Que Deus não está apontando para nenhum de vocês quem são vocês. Ele está abrindo os vossos olhos para ver quem são vocês. Vocês mesmos têm que ver quem são vocês, para que nós possamos tomar a nossa posição como servos e servas de Deus. Bom, porque antigamente nós poderíamos falar que nós éramos crentes. Agora, agora tem tanto crente
que a gente não sabe quem é crente verdadeiro e quem é crente falso, de tanto crente que existe. Aí tem os cristãos são aqueles que seguem Cristo. Servos de Deus e cristão é o que servem Jesus. Cristão é aqueles que, por isso que cristão chama-se pequenos Cristo, é aqueles seguidores de Jesus Cristo. Aí vai ficar uma pergunta para cada um de nós, para hoje nós refletirmos e tomar nossa atitude a partir de agora. Quem somos nós? Servos de Deus ou crente que não serve a Deus, mas é crente? Quem somos nós? Então, fica a reflexão, pense, sirva a Deus, toma a tua atitude e granjeia os talentos que Deus entregou a cada um de vocês. Não enterre, porque no dia da conta vai tirar até o que você enterrou e vai entregar para outro, tá? Agora, se você granjear, você vai receber mais. E olha, o galardão não é na terra, não, é no céu. Você vai ver como vai valer a pena. Sofra um pouco aqui, mas glorifica a Deus e triunfa com Cristo eternamente. Irmão, vocês estão preparados para ir para o céu? Então vamos nos preparar. Temos que nos preparar. Vocês estão percebendo que o tempo está cercando? Vocês estão percebendo que as coisas estão ficando difíceis? Pois é, vamos anunciar Jesus. Então, esses são os conselhos que Deus nos dá hoje na leitura da Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o nome.